بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Sejam bem-vindos a mais um episódio e para hoje, com a permissão de Allah, iremos falar sobre Ahkamul Janaiz, ou seja, as regras dos procedimentos fúnebres. As regras dos procedimentos fúnebres. E antes mesmo de falarmos sobre as regras de procedimentos fúnebres, é importante nós lembrarmos que nós, enquanto muçulmanos, devemos nos preparar para este dia. Porque esta é uma das certezas infalíveis que todo mundo tem. Seja muçulmano ou não, todo mundo tem a certeza que um dia irá lhe alcançar a morte. Mesmo que demore anos, séculos, mas um dia ele terá que provar a morte. Então, o ser humano, sobretudo o muçulmano, deve se preparar para este dia. E como nós explicamos nos episódios passados, nas sessões passadas, que aquele que lhe chegar a morte, então o seu qiyama já iniciou. O seu qiyama já iniciou. Então, ele deve se preparar para este dia. E a preparação para este dia é através do arrependimento sincero a Allah subhanahu wa ta'ala, devolver qualquer injustiça para os seus donos. Se a pessoa levou algo de alguém injustamente, deve devolver, pedir desculpa e se engajar na prática de boas ações no agrado de Allah subhanahu wa ta'ala. Pois ele tabarak wa ta'ala diz: فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Aquele que espera se encontrar com seu Senhor, Allah subhanahu wa ta'ala, então que pratique boas ações. Então, o sensato é aquele que se lembra sempre deste momento e se engaja na preparação para enfrentar este dia. E dentre as regras que os ulamás mencionam sobre os procedimentos fúnebres, primeiro é que quem visita o doente deve fazer du'a para ele, du'a de cura. Deve fazer o du'a e reaviver nele o otimismo, a esperança e os bons pensamentos para com Allah subhanahu wa ta'ala. Como o Nabi alayhi salatu wasalam costumava dizer quando visitava um doente: La ba'sa tahurun insha'Allah. Não há problema, não se preocupe, porque isso, insha'Allah, com a permissão de Allah, será um ato de purificação. Então, é recomendável para nós fazermos du'a de cura para o doente, assim como reavivermos nele a esperança, o otimismo. Então, isso é recomendável. E quando os sinais da morte começarem já a ficar visíveis, é recomendável fazer o que chama-se de talqin, que é conduzir a ele a pronunciar o La ilaha illallah, que é a chave do Jannah, é a chave para a entrada no Jannah. No entanto, isso deve ser com prudência, com boas formas. O profeta alayhi salatu wasalam disse: Laqinu mautakum la ilaha illallah. Yani, conduzam aos vossos mortos, ou seja, aqueles que estão na agonia da morte, a pronunciarem o La ilaha illallah. La ilaha illallah. Então, se ele tiver algum receio que ele pode não responder ou pode se sentir incomodado com aquilo, o que ele deve fazer é repetir apenas. Quer dizer, a pessoa está ali sentada e acha que pode criar algum incômodo àquele que está na agonia da morte, ou tentou falar com ele e não está a responder. Então, a única coisa que ele deve fazer é ficar sentado ali a repetir, a dizer La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Se calhar, ele pode tomar o rumo e também proferir aquelas palavras. Pois o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: Man kana akhiru kalamihi fi dunya, ou Man kana akhiru kalamihi min ad-dunya La ilaha illallah, dakhala al-jannah. Aquele que as suas últimas palavras neste mundo forem La ilaha illallah, então este entrará no Jannah. Então, nós pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que faça com que as nossas últimas palavras deste dunya, deste mundo, sejam o La ilaha illallah. E quando o muçulmano perder a vida,
morrer, então é recomendável fechar os seus olhos. É recomendável fechar os seus olhos, porque os ulamais mencionam que geralmente a alma começa a sair dos pés para cima. Então, os olhos também seguem a alma até a sua saída. Então, muitas das vezes os olhos ficam abertos, então é recomendável fechar, assim como é recomendável fazer o dua de perdão e misericórdia para ele. Pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para que tenha misericórdia dele. E deve apressar com os procedimentos fúnebres. Deve apressar com os procedimentos fúnebres. E aqui nós paramos neste ponto, porque muitas das vezes algumas pessoas em algumas comunidades são muito lentos nesses procedimentos fúnebres. E às vezes por assuntos banais, às vezes que a pessoa não deve ser enterrada porque está à espera do seu tio que está a vir de um outro continente. Não deve ser enterrada porque a sua avó ainda não permitiu, ou porque a sua avó não está ali presente. Isto não faz parte da sunna. Isso não faz parte da sunna. Então, a sunna é apressar com os procedimentos fúnebres. E também é sunna auxiliar os enlutados e ajudar a eles. Essa é sunna. Consta no hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, onde ele disse: "Asri'u bil janaza, fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilayh, wa in taku siwa dhalika fa sharrun tad'unahu an riqabikum." Nabi alayhi salatu wasallam disse: apressem com o janaza, apressem com os procedimentos fúnebres, porque se for uma alma decente, uma alma piedosa, então é para um bem que vocês estão a apressar a ele. Quer dizer, estão a apressar para que ele vá a uma situação melhor daquela que ele estava aqui no mundo. E se for o contrário, se for uma alma maldosa, maléfica, então é um mal que vocês estão a tirar dos vossos pescoços, das vossas costas. Então, é sunna, é recomendável a pessoa apressar com o procedimento fúnebre. E não é necessário esperar a avó que está a vir do sítio X ou do outro continente para se realizar o salat al-janaza e os procedimentos fúnebres no geral. E no outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam falou quando o Ja'far ibn Abi Talib, radiallahu anhu, o seu primo, foi martirizado em uma das batalhas. O profeta alayhi salatu wasalam disse: "Isna'u li ali Ja'far ta'aman, faqad atahum ma yashghaluhum." Disse, façam, preparem comida, refeição para a família de Ja'far, pois eles estão em uma situação que estão distraídos, estão desatentos, estão ocupados. Então, a sunna é os vizinhos, os próximos, os conhecidos ajudarem e auxiliarem os enlutados, e não como é feito atualmente. Atualmente, em muitos casos, é a família enlutada que deve preparar a refeição para os que vêm consolar. E isso está longe da sunna. A sunna é as pessoas próximas é que devem ajudar a família enlutada e não sobrecarregar a eles, porque muitas das vezes sobrecarregam eles. A pessoa sai de sua casa, carrega toda a sua família para a casa do enlutado e fica lá 3 dias, e a alimentação e todos os custos estão na conta da família enlutada. Eles já têm toda essa tristeza, então devemos ser nós a ajudar a eles, seja com alimentação ou com qualquer assunto que for necessário, alguma intervenção. Então, nós devemos prestar atenção neste assunto. Então, depois da morte do muçulmano, é obrigatório dar banho a ele. Dar banho a ele e deve cobrir o seu aura, a sua parte privada, a sua nudez. O fato de o morto ser dado banho com uma outra pessoa não quer dizer que a sua nudez deve estar aberta e visível. Não. Deve ser coberta a parte privada, a nudez dele, e inicia o banho removendo as impurezas do morto. Então, deve remover as impurezas
do morto. Se tiver unhas, deve cortar. Se tiver pelos, deve tirar. Remover todas as impurezas que ele tiver. Depois disso, deve fazer o wudu a ele. Deve fazer o wudu a ele. E na questão de remoção das impurezas, às vezes é preciso pressionar um pouco a barriga, que é para tirar qualquer sujidade que estiver lá dentro. Então, depois disso, faz-se o wudu. Deve fazer o wudu completo, como se estivesse a fazer o wudu para fazer o salat. Quer dizer, a pessoa que está a dar banho é que vai fazer o wudu a ele. Vai lavar as suas mãos, vai lavar o seu rosto, os seus braços, os seus pés, como um wudu normal. É claro que aqui não tem como fazer al-madmada wal istinshaq, não tem como. Então, isso deixa-se de lado e faz-se o wudu normalmente fora desses dois aspectos. Então, depois do wudu, deve ser lavado com água e a cidr. A cidr são folhas de um tipo de planta que eram usados naquela altura. E nos dias atuais nós podemos usar outros instrumentos que nós temos. Podemos usar, por exemplo, a questão do sabão e outros fatores que são contemporâneos. Então, deve fazer isso 3 vezes. Depois disso, então, entorna em todo o corpo dele a água 3 vezes, iniciando pelo lado direito, depois o lado esquerdo. Então, entorna 3 vezes do lado direito e 3 vezes do lado esquerdo. E se necessitar de algum acréscimo, porque ainda não está limpo, então pode acrescentar, fazer mais de 3 vezes. No entanto, é recomendável que sejam ímpares. Então, se 3 vezes não foram suficientes, poderá fazer 5 vezes, por exemplo, ou 7 vezes, de acordo com a necessidade. No entanto, na última lavagem, deve colocar aí o kafur, que é aquilo que geralmente nós chamamos de cânfora, do cânfora. Então, deve colocar na última lavagem. Se for a terceira ou se for a quinta, deve colocar o kafur. E esta é a característica, é a forma recomendável de dar banho o morto. No entanto, é válido o simples fato de remover dele todas as impurezas e entornar a água em todo o corpo. Então, e a mulher deve ser dada o banho com uma outra mulher. Então, um homem não pode dar banho a uma mulher, que nesse caso já atingiu a puberdade, assim como a mulher não pode dar banho a um homem. Então, o homem é dado banho por um homem, a mulher é dado banho por uma mulher, mesmo que sejam familiares, mesmo que sejam irmãos, ou primos, ou mãe, pai, não é permitido, excepto os cônjuges. Aí é permitido. Então, a mulher pode dar banho ao seu esposo, ou a esposa pode dar banho ou nesse caso, o esposo pode dar banho à sua mulher, não há nenhum problema, como aconteceu com Ali e Fátima radiyallahu anhuma. E quanto à questão da mortalha, o kafan, em princípio o homem é colocado em 3 panos, 3 pedaços de panos brancos, e coloca-se nesses pedaços de pano al-hanut, que é um tipo de perfume. Então, nós podemos usar os perfumes que nós temos atualmente. E geralmente cada região tem um tipo de perfume que é usado nessas situações. Então, deve ser colocado este perfume nas articulações dele e nos sovacos, por aí, assim como nos locais onde ele usa para fazer o sajda, como no rosto, os braços, os joelhos. Deve ser colocado o perfume e colocado também no próprio kafan, na própria mortalha. Então, o homem é usado 3 pedaços de panos brancos, enquanto que a mulher são 5 pedaços de pano, em que nesses 5 pedaços nós temos o izar. O izar é o pano que é usado na parte de baixo, a partir da cintura para baixo, como se fosse uma saia. Depois temos o ridá que é usado, que é o pano que cobre da cintura para cima. Então, izar da cintura para baixo e o ridá da cintura para cima. Depois temos o khimar, que é o pano que é usado para cobrir a cabeça, como se fosse um lenço.
Depois temos lufafatayn, que são 2 pedaços de pano longos, que são usados para cobrir todo o corpo. Então, depois de colocar o izar, o ridá e o khimar, então usa-se 2 panos onde vai enrolar o corpo da mulher. E o obrigatório, que também é válido nisso, é um pedaço de pano que cobre todo o corpo do mayit.